Bom, gente, então o exemplo que a gente vai ver agora é o seguinte. Digamos que existe uma empresa chamada Acme, que tem cerca de 500 funcionários e que está tendo alguns problemas com questão de espaço em disco no servidor. Para resolver esse problema, o administrador de rede precisa saber qual é o espaço ocupado por cada usuário e qual os usuários que ocupam mais espaço, né? Com um programa que ele baixou na internet, ele conseguiu gerar um arquivo chamado usuários.txt, que a formatação dele é o seguinte, desse arquivo. Você tem o nome de um usuário e o espaço que ele ocupa naquele servidor. Um usuário por linha. Então, qual é o nosso problema? O nosso exemplo aqui, a gente vai precisar criar um programa que leia aquele arquivo usuários.txt e gere a seguinte saída. Vai colocar um relatório em que vai colocar cada usuário e o espaço que ele utiliza em megabytes e a porcentagem que isso representa, além do espaço total ocupado e da média ocupada pelos usuários. Essa saída vai ser gerada num relatório chamado relatório.txt, num arquivo chamado relatório.txt. E existem algumas exigências. A primeira é que o arquivo ele só deve ser lido uma única vez. Os dados desse arquivo vão ficar armazenados na memória. A conversão de bytes, como a gente viu ali, a leitura, o arquivo ele escreve a quantidade de espaço ocupada por cada usuário em bytes. E a gente precisa colocar na saída em megabytes. Então, a conversão de bytes para megabytes deve ser numa função em separado do programa principal. Assim como também o cálculo do percentual que cada usuário ocupa também deve ser numa função separada do programa principal. Então, a gente vai escrever agora esse programa. Vou abrir aqui uma janelinha em que eu tenho mais ou menos o algoritmo, certo? Digamos, alguns passos que a gente precisa seguir para fazer esse programa. Primeira coisa, a gente precisa ler o arquivo de entrada. Depois a gente vai manipular o conteúdo desse arquivo, calcular o espaço total, calcular o espaço médio, escrever no arquivo qual a quantidade de espaço ocupado por cada usuário, depois escrever o total de espaço ocupado e escrever a média de espaço ocupado. Certo? Então, são alguns dos passos para guiar a nossa programação. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler o arquivo de entrada. Para ler o arquivo de entrada, a gente precisa usar a função open. O arquivo se chama usuários.txt. A gente vai ler no modo de... vai abrir no modo de leitura. Depois disso, a gente vai pegar o conteúdo desse arquivo, que é por meio da função readLines. Eu vou usar readLines porque vai ficar mais fácil da gente manipular uma lista em que cada elemento da lista vai ser um usuário e seu espaço, respectivamente, né? Agora a gente já tem a parte da leitura foi concluída nessas duas linhas, certo? A variável conteúdo agora vai ser uma lista que contém cada usuário e seu espaço ocupado. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a manipular o conteúdo do arquivo. Para manipular o conteúdo do arquivo, como é que a gente vai fazer isso? Veja que aquele arquivo, a formatação daquele arquivo é a seguinte. A gente tem um usuário e um espaço. Um usuário e um espaço. Isso parece muito com um dicionário, em que o nome do usuário é a chave e o espaço que ele ocupa naquele servidor é o nosso valor. Então, a gente vai armazenar esses dados em um dicionário. Isso vai ficar mais fácil para a gente manipular dentro do programa. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aquele conteúdo e a gente vai pedir a uma função. Vou criar aqui uma variável, usuários e espaços, certo? A gente vai criar uma função que vai ser espaços por usuário, get espaço por usuário. Deixa eu botar aqui o get espaços por usuário. Essa função ela vai receber como parâmetro
o conteúdo, ou seja, aquela lista, certo? Vamos escrever essa função aqui no começo. Def, a gente sabe que para uma função ela ser utilizada, ela precisa estar declarada. Então, por isso que a gente tem que declará-la aqui no início. Espaços por usuários, certo? Que recebe um conteúdo aqui. Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um dicionário. Usuários, espaço. Vou chamar de dic, usuário, espaço. E a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que conteúdo é uma lista. Então, a gente vai caminhar nessa lista, pegando elemento por elemento, separando aquela linha, né? Que é uma linha. Separando nome e separando espaço e adicionando no dicionário. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para cada linha em conteúdo, temos o seguinte. O nome do usuário vai ser o primeiro elemento, digamos assim, vai ser as primeiras posições na lista, né? Se a gente dividir aquela linha, a gente vai ter as primeiras letras, vamos ver quantas. Ele diz aqui, olha só, ele diz que o nome do usuário são 15 caracteres. Além do nome, né, das letras, ele tem alguns espaços aqui para que fique formatado. Então, compõe 15 caracteres. Se o nome compõe 15 caracteres, a gente vai pegar do caractere 0 até o caractere 15. Vai ser o nome. E o espaço que esse usuário ocupa vai ser da posição 15 até o final, certo? Então, a gente já tem agora separado as duas coisas. Só que aqui eu preciso transformar o espaço em um inteiro, né? Depois a gente vai precisar manipular este valor, transformar em megabytes. Então, vamos colocar ele como um inteiro aqui. Depois disso, eu vou adicionar agora no nosso dicionário, certo? Vamos lá. Onde a chave é o nome do usuário e o valor vai ser o espaço que é ocupado por ele no servidor. Depois disso, a gente pode retornar o dicionário que foi criado, né? Dicionários, espaços. Veja que o return, ele está fora do for, fora do escopo do for, né? Não está mais indentado no for. Então, o que acontece é que esse return só vai ser executado depois que todas as linhas, né? Todas as linhas daquele conteúdo forem devidamente tratadas. Então, pronto, a gente está aqui agora, manipulando o conteúdo do arquivo. Na função que eu acabei de escrever, get espaços por usuários, essa função vai retornar um dicionário em que a chave é o nome do usuário e o valor é o espaço que aquele usuário ocupa. A partir dessa variável aqui, agora a gente vai poder manipular os nossos cálculos e as nossas saídas. Vamos lá. Qual é o próximo passo aqui é calcular o espaço total, certo? Olha só. A gente tem, dentro de um dicionário, a gente tem duas funções de dicionários que a gente pode utilizar nesse caso. A gente tem a função keys, vai retornar todas as chaves daquele dicionário. No caso, todos os nomes. A gente não precisa dos nomes dos usuários para calcular o espaço total. Mas a gente vai precisar de todos os espaços. Então, a gente recupera todos os espaços, que são os valores do dicionário, por meio da função values. Então, eu vou fazer o seguinte. Espaço total. Espaço total vai ser a soma dos valores usuários e espaços. Esse é o nosso dicionário, né? Usuários e espaços. Aí a gente tem a função values, que vai retornar todos os valores. Então, a gente tem o seguinte. Olha só. A função values retorna todos os valores do dicionário, ou seja, todos os nossos espaços. E a função sum vai somar todos esses espaços. Isso vai me dar o espaço total que é ocupado no servidor, certo? Deu para entender, né?
Depois disso, a gente vai calcular a média de espaço que é ocupada por usuário. Como é que a gente vai fazer isso? A média de espaço vai ser igual ao espaço total dividido pelo número de usuários. Espaço total. Como é que a gente sabe o número de usuários? A gente sabe o número de usuários, por exemplo, pegando o tamanho do nosso dicionário. Certo? Soma usuários e espaços. Pronto.